Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui fazendo de novo aquele estilo de vídeo que eu fiz no mês do ano passado, em setembro, né? Quando eu reuni as coisas que eu tinha assistido entre filmes e séries, li também, enfim. Então eu tô fazendo agora aqui no mês de outubro de coisas que eu consumi, né? Então no geral, pode ser sem ser filmes e séries, e que eu achei legal de trazer aqui pra vocês, então eu faço um breve comentário sobre essas coisas. E bora começar então o que eu consumi então nesse mês de outubro. Então aqui pra começar de um jeito, pô, mais do que especial, né, que eu fui então ver o novo filme de Scorsese aí em outubro, né, que foi o Assassinos da Lua das Flores. E, cara, como é bom assim ver um diretor como Scorsese aí, mais de 80 anos aí o cara trabalhando. E como é bom ver um filme, então, de alguém que é mestre na sua arte, né? E aqui não é diferente, no Assassino da Lua das Flores, é o Scorsese, assim, no seu máximo, assim, de direção. Já saio dizendo que talvez não seja o meu preferido do Scorsese, mas realmente é um dos melhores dele, tá? Porque o que o Scorsese fez aqui, ele pegou esse tipo de história, que é um período de época, né? Ainda mais ainda, né? Lá no começo do século XX. Mas essa história que tem tudo a ver com os outros filmes do Scorsese. Aquela coisa da conspiração, coisa de máfia até chega a ser, sabe? Mas e da própria violência que acompanha, né, os seres humanos e da disputa de poder que a gente vê isso nos outros filmes do Scorsese em outra escala, mas aqui ele traz, né, um assunto bem pertinente ali da história dos Estados Unidos. E assim, chovendo molhado elogiar a direção dele, a fotografia tá sensacional, a edição do filme, né, eu sei que é um filme longo e tudo mais, não é pra todo mundo, mas não sei o que daria talvez pra tirar, pra talvez melhorar e fazer o filme ficar com menos tempo, né? Mas ele tinha que ser, eu acho que tinha que ser um filme longo mesmo pra ter essa passagem de tempo e a gente ver através das eras o que, né, a comunidade lá dos Osages, se eu não me engano, acho que é assim que se pronuncia, do filme, né? Sofreram ao longo dos anos. Né? Então, a edição pra mim do filme, a montagem do filme, né, na verdade, tá muito boa. Você aí é recompensado vendo esse filme com várias, aquelas direção de cena dos Scorsese, que é um monte de pessoas num plano e ele consegue estabelecer direitinho o que cada uma das pessoas tem que fazer. E às vezes ele faz aquela câmera que vai acompanhando e vai vendo o movimento de cada pessoa na sala. Fora também os grandes planos gerais, assim, que ele filmou lá na reserva indígena do filme. Não sei se é a mesma que é da história que ele tá contando, agora me fugiu, mas ele também sabe explorar isso muito bem, né? Pegar aquelas paisagens lindas assim que tem nessa reserva indígena, e ele faz muito bem aqui isso. Outro ponto positivo, claro, que tem em quase toda a filmografia do Scorsese são os atores, as atuações, né? Os três principais ali, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, o Robert De Niro e a Lydia, acho que é a Gladstone, né? Que é uma revelação aí, né? Eles estão muito bem mesmo. Eu não sabia o quanto de impacto que ia ter o personagem do De Niro no filme, pra mim foi uma surpresa, eu adorei o personagem dele. Outra coisa também de filme do Scorsese, todos têm aquela coisa de, aquele cinza, não é um cara totalmente bonzinho, nem um cara totalmente do mal, sabe? Então tem aquelas complexidades que, eu acho que é isso que o Scorsese gosta de tratar, é só você ver a filmografia, os filmes dele, ele gosta desses personagens complexos e você pode condenar eles, mas ao mesmo tempo entender e ter uma certa empatia. Então, isso vem do diretor, claro. A maneira como ele filma, como ele pega a cena de determinada forma, como ele enquadra. É uma aula, cara. Foi uma aula ver esse filme no cinema. Ainda bem que eu consegui ainda ver, né? Mas recomendo quem não conseguiu. Eu sei que é difícil ter alguns cinemas aí. Fica um monte de cópia de outros filmes aí, né? E não vão querer passar um filme de 3 horas e meia quase. Mas se puderem, quem assistiu, assistiu, né? Mas é uma aula de cinema. Aula de cinema total. É cinema. Outubro também eu quis pegar alguns filmes, né, de terror, né? Eu coloquei alguns só aqui, tá? Mas um deles foi A Medium, que é um terror tailandês, found footage, né? Found footage, olha o Marcelo se perdendo em inglês. Que é a câmera na mão, aquela coisa que é um documentário lá, que você parece estar vendo o documentário. Mas, cara, assim, na época quando eu peguei, acho que ele teve em setembro que teve mais o furor pra esse filme, né? Que muita gente comentando, o cartaz é legal, tinha umas fotos legais do filme, mas quando você vai ver ele mesmo, nossa, é muito, mas muito ruim. Eu achei muito ruim esse filme. Ele é longo, bem longo, diferente, por exemplo, do filme do Scorsese, entendeu? Que pra mim era um deleite, né? Enquanto as horas passavam, aqui era uma tortura. Parece que era muito maior esse filme aqui do que o filme do Scorsese.
Ele falha em muitos aspectos na proposta dele, que é o found footage, né? A filmagem achada. Agora eu esqueci o termo em português, né? Mas ele falha nisso que, assim, não tem motivo, às vezes, para as pessoas ficarem gravando e tudo mais. Parece que eles se esqueceram que eles tinham que fazer isso. E para mim a história ela não necessitava ser ali é pra ser um documentário que eles estão filmando. Não é necessário, não é mesmo. Eu não sei se foi pra cortar, pra ter menos, pra não gastar menos na produção. Mas eu acho que ele não era necessário esse recurso, né? E se justifica pela história, né? A história, nem precisa entrar muito em detalhes, mas assim, é aqueles filmes que você fica torcendo pra que as pessoas percam, para as pessoas morram. É um filme de terror, as pessoas vão morrer, né? Aí não é muito spoiler. Mas é impressionante o nível de burrice e das decisões erradas que essas pessoas tomam. Elas não parecem seres humanos. Elas parecem condicionadas a fazerem burrice, né? Poucos personagens se salvam aqui. Tem muitos clichês, assim, embora seja um filme tailandês. E até tem o único aspecto positivo é que para nós ocidentais, assim, tem a coisa dos rituais dele. Eles têm procedimentos, a questão das divindades deles é diferente, né? Por exemplo, do catolicismo, assim, a questão de igreja e tal, a gente tá acostumado, mas ver, por exemplo, uma outra religião, assim, de uma outra cultura, é legal, assim, sabe? Tem pelo menos esse aspecto positivo que vai te intrigar algumas coisas dali. Só que voltando aí pra questão que eu tava falando antes, ele cai em muitos clichês, assim, tem cenas vergonhosas nesse filme, e que te dá vergonha, realmente, como eu falei, dá vergonha ler, assim, que você tá assistindo, cara, eu já vi isso tantas vezes, pra que repetir? E fora a questão das decisões burras e do found footage, é difícil de falar, ele não ser tão necessário e às vezes as decisões dos personagens não tem por que ter a câmera ali, sabe? E a história também tem vários furos, assim, que se você pensa uma coisa, a lógica não acompanha. Enfim, muita gente comentando desse da Medium, eu fui assistir e muito ruim mesmo esse filme aí, é de terror, comecei mal aí no mês. E pessoal, só antes de eu ir pra próxima dica, né, só lembrar realmente de vocês se inscreverem aqui, dá essa curtida também aqui nesse vídeo, o canal tá começando aí, agradeço o apoio de todo mundo que já se inscreveu e sempre dá o like aí, e também que acompanha lá as lives na Twitch, né, que embora tenha os cortes aqui também das lives da Twitch, se inscrevam lá também, eu tô fazendo também esses vlogs aqui e algumas análises de filmes que eu quero falar logo e acabo fazendo os vídeos. Então tem esses dois tipos de vídeo, por enquanto aqui no canal, daqui a pouco pode ter outras, né? Inclusive tem até tier list de doce, né? O Marcelo fazendo análise de doces lá, que muita gente gostou também, eu agradeço todo mundo que deixou o comentário lá. Por isso que eu sei que vai ter um assassinato essa noite. Indo pra outro terror aqui também, dá pra se dizer que é terror, mas meio que suspense e tal, tem até um quê de comédia, é aqueles de 16 facadas, né, que tá no Prime Video lá, que é um filme, é um filme bem cômico, assim, que mistura a coisa, a tagline dele é mistura de Volta pro Futuro, que esse filme faz várias referências, com suspense, né, com o terror slasher, né. E, assim, é um filme legal, ok, divertido, passa o tempo, é maneiro. A personagem principal eu gostei, acho que além da personagem principal, a atriz ali tem bastante carisma. A outra coisa que eu achei legal é como eles fazem a questão da crítica, né? Que ela tá nos dias atuais, ela vai pros anos 80, né? E é legal, a maioria das piadas funciona como eles mostravam como os anos 80 eram irresponsáveis, né? Isso fica muito aparente em várias horas, tipo, eles repetem essa piada, mas todas funcionam, porque é legal de ver o quanto que a gente evoluiu, né? Hoje em dia tem, tipo, dando só um exemplo, ela vai no colégio, pede informações lá e os caras dão, sabe, de qualquer jeito. Hoje em dia é muito mais protegido, né? Fora a questão de certos termos, de preconceito e tudo mais, que tinha muito lá no bullying nos anos 80. Obviamente, hoje em dia, né? Um adolescente hoje em dia tá muito mais treinado em relação a isso, essa questão dos termos mais e de não ser cancelado, né? Esse tipo de coisa. Mas quando eles fazem essa discrepância, assim, em questão dos anos 80 com o presente atual, a maioria das vezes funciona. O Mistério não é lá essas coisas, ele funciona também. Eu acho que é um filme também com valor de produção ok, eles conseguem recriar bem a década ali de 80. E todo o mistério que vai construindo também, que tem a coisa da máquina do tempo, eu acho que eles trabalham bem isso. Como eu falei, ele é um filme legal, ele não vai muito além disso, né? É uma coisa até meio descartável, mas não no sentido pejorativo, não é uma coisa negativa. Mas é um filme que você vê, dá umas risadas ali, vê umas tiradas legais, mas depois você já meio que esquece um pouco, sabe? Tipo, eu lembro de algumas cenas, algumas coisas do filme, mas já meio que já tá meio nublado, assim, até porque eu não vou me aprofundar muito mais, até porque eu não lembro tanto, sabe? Até porque eu não quero entrar em spoilers.
Mas foi um filme divertido, sabe? De novo, eu achei que ia ser uma experiência meio da Medium, que tava todo mundo comentando, falando que era um terror e tudo, né? Você tem que ver, né? Esse filme é muito bom. E esse aqui, tipo, tava a galera comentando e vendo ali, eu fui, vou pegar pra ver. E é um filme divertido, eu gostei, foi legal, foi legal. E estreando agora aqui uma dica, né, algo que eu consumi então de leitura, que foi o mangá Slamdunk, que é um mangá, assim, bem clássico já, né, lá dos anos 90. E, cara, assim, eu sempre ouvia falar dele, eu via capas, eu via às vezes umas imagens da galera compartilhando, e eu nunca tinha me interessado pra pegar pra ler, sabe? Mas eu acho que agora me interessou isso, depois de ter visto bastante, muita gente recomendando, porque realmente comecei a ver muito mais basquete, né, a consumir muito mais. E aí eu fui ver, pô, tem esse mangá que é considerado um mangá de esporte clássico aqui, e é de basquete, como é que eu não vou ler isso aqui, né? E, pô, assim, eu acho que eu peguei, foi numa semana e pouca, que às vezes não tem o tempo disponível, né? Mas eu fiquei, compenetrado, li de cabo a rabo, assim, eu adorei o mangá, recomendação aqui forte pra todo mundo, tá? Sei que é uma coisa meio antiga, mas tanta coisa nova aí que não presta, vai lá e pega, cara, esse mangá de esporte que, assim, ele é sobre esporte, mas é aquela coisa que é um drama junto, né? Que você pega é quase uma gangue de delinquentes, assim, dessa galera que faz parte desse basquete de colégio que você acompanha, né? E tem um protagonista ali padrão, óbvio. E a arte e o roteiro são do Takehiko Inui, que já tinha feito Vagabond. Desse eu li alguns capítulos, acho que eu não li inteiro. E, cara, é sensacional, assim, os quadros durante os capítulos que tem as partidas de basquete, a maneira como ele retrata as enterradas, os passes, né? Tem a coisa do suor, assim, os movimentos e tudo mais. Pô, o cara é um mestre aí, é outro mestre. Tem o Scorsese no cinema, tem aqui o Takehiko Inui que sabe fazer cenas, assim, espetaculares. Tem umas páginas duplas, assim, do Slamdunk que é muito boa. E, assim, fica essa minha recomendação porque não é só pra quem gosta de basquete, claro, vai adorar saber como é que funciona o esporte, ok? Mas, ao mesmo tempo, ele é didático porque esse cara que vai entrar nesse clube de basquete, ele entra por um motivo supérfluo, né? E aí ele vai gostando, ele vai curtindo isso, você vai vendo a paixão dele crescer. E ao mesmo tempo que você tá lendo o mangá, né, e ele é um personagem orelha, você vai aprendendo sobre o basquete. Então, se você não conhece, você vai aprendendo ao mesmo tempo. Então, é uma obra que engloba todo mundo. Todo mundo é bem-vindo pra ler esse mangá, sabe? Ele é bem didático nas paradas do basquete aqui, né? Então, pô, assim, fica a minha recomendação. Adorei ler o mangá Slamdunk. A arte, o roteiro também, tudo acompanha bem. E ele tem uma certa polêmica em relação ao final, de como ele termina. Mas eu acho que quando eu vi a justificativa, sem dar spoilers aqui, sei que é antigo, mas eu não gostaria que eu soubesse como é que termina, né? Mas a desculpa que o autor ele deu, assim, pra quando ele encerrou, e a galera ficou meio na dúvida na época, né, se tinha acabado ou não, eu gostei. Eu acho que eu corroboro o que ele falou, e eu acho que termina uma nota alta. Termina ali na nota alta, ok, era isso que ele queria dizer. E, pô, fica a minha recomendação. Baita mangá e Slamdunk. The following is what Henry read in the Little Blue Exercise Book. Indo agora pra um outro diretor que eu adoro, né, que não é bem um filme, são curtas, então, né, que foram lançados pra Netflix, que é do Wes Anderson. Não vou lembrar aqui o nome de cada um deles, mas são os curtas do Wes Anderson aí que foram lançados na Netflix. É só procurar ali que vocês vão achar, né? Tem o principal ali, que é a minha recomendação, que é o que eu mais gostei, que é com o Benedict Cumberbatch, né? Que ele tá muito bem lá. E assim, qualquer coisa eu vi, até não coloquei na outra lista, mas eu vi o mais recente, o Asteroid City, né? Que é o último filme aí do Wes Anderson. Eu adoro o diretor, né? Eu curto muito toda a estética dele, os movimentos de câmera. Sempre quando tem alguma obra dele, eu vou conferir. Vou conferir, porque eu adoro, cara. Eu sou beat do Wes Anderson. Curto muito o estilo dele. Aqui nos curtas, ele dá uma mudada em relação a como a história também às vezes é contada. Às vezes é os caras narrando como se fosse um livro. Isso eu achei muito massa. Outras é pelo desenvolvimento dos personagens. Eu sei que é meio estranho de falar isso, mas quando vocês forem assistir, tem um diferencial ali de como a história vai ser contada. Então, assim, ele dá até uma mudada aqui nesses curtas, mas aqui tá toda a estética dele, que assim, pra mim é sempre... A galera fala, mais um filme do Wes Anderson fazendo Wes Anderson. Mas que bom, né? Que bom que ele faz isso. Que bom que ele tá fazendo o trabalho dele, que só ele sabe fazer. E ele faz muito bem, assim. Toda a estética de todos os curtas tão muito bons. Eu comecei por esse do Benedict Cumberbatch e é uma baita história mesmo. Tem um outro que envolve, né, caça-ratos ali, que eu achei muito massa. Então acho que aqui ele até deu uma evoluída um pouco na maneira como ele conta a história. Ele evoluiu mais um pouco, ele deu uma diferenciada aqui. E, pô, eu adorei esses curtas aí do Wes Anderson na Netflix. Ainda bem que ela tá investindo, investiu aí
nesses curtas aí do diretor. Oh, learn. I'm an accountant. Indo agora para mais um filme, indo para uma comédia romântica aí, que é Helene, que tem na Star Plus, se eu não me engano. E pode parecer assim um filme clichêzão, aquela coisa de romance, né, do garoto conhece a garota, que é aqui no caso. Mas eu tô recomendando ele porque eu já vinha falando, tava em várias listas de surpresas do ano, né, esse filme. E aí eu fui ver, pô, uma comédia romântica, mas o que tem de mais, sabe? E aí, né? E assim, a história é simples, né, no sentido de que é só uma tarde, é quase um dia só que acontece, que é quando esses dois estranhos se conhecem e vão então se conhecendo. Mas o diferencial dele, depois eu entendi, é muito mais no texto e também na narrativa. E como o diretor resolveu contar na narrativa quando você tá conhecendo os dois protagonistas, né, que é esse casal. E aí certas partes, em vez que é um contando pro outro certa coisa que aconteceu no passado, não é só um plano contra plano, você só tá os dois conversando ali. O filme aqui vai te mostrar de uma forma aí mais lúdica, assim, sem entrar muito em spoilers de como é que eles fazem isso, porque eu quis ter essa surpresa, né, de como eles contavam. E então tem esse diferencial, o texto é muito bom, os protagonistas ali, os dois atores são ótimos, então ele é essa parada de comédia romântica e tal, dos dois se conhecendo, essa estrutura que a gente conhece bem, mas a direção é muito boa, a direção desse filme é bem legal como eles contam essa história. Então, em certas partes, eles se arriscam e fazem umas transições também maneiras. Então, tem um bom gosto aqui. Não é simples comédia romântica, uma direção padrão. Uma direção bem inventiva num filme de comédia romântica. E pode ter, obviamente, né? Já que é essa história que eles estão querendo contar. Então, realmente, pra mim, não é um exagero esse filme tá, né, entre as surpresas desse ano. E é muito bom mesmo. Adorei essa comédia romântica. Agora aqui a próxima dica é uma meio inusitada, que na verdade é um especial, um filme... É um curta, não sei, mas é aqueles especiais que tem no Disney Plus da Marvel, que é das produções, que eu adoro isso. Eu adoro quando tem as filmagens de bastidores, eles filmando como filmaram um filme. Eu adoro isso. E a mais, eu tinha visto algumas, eu meio que tinha deixado de mão, porque era aquela coisa chapa branca, que é, uma filmagem assim de bastidor, e aí os atores falando, adorei trabalhar com fulano, o fulano é muito legal, né, não, sabe, você não entra realmente de cabeça no processo criativo, o que levou a fazer esse filme, né, e a coisa de montar e fazer o filme e tudo mais. Até que eu li que que tava surpreendendo e tinha achado muito bom, e como eu gosto disso, eu fui atrás só pra conferir se realmente era legal mesmo, era o especial daquele Lobisomem na Noite, que tinha o Michael, como é que era o nome? Diretor da Noite, que é o nome desse especial no Disney Plus. E aí você vê o Michael Giacchino, que é o compositor, né, lendário, né, um grande compositor, fez a trilha do The Batman, por exemplo, né, e do Up, onde ele ganhou o Oscar. E aí é onde ele se aventurou então na direção aqui, né, foi o primeiro trabalho dele, diretor. E aí você descobre nesse especial que realmente era uma coisa que o Michael Giacchino sempre quis fazer, ele sempre teve interesse. Porque aí quem tá comandando essa produção, esse especial, quem tá filmando, é um documentarista que é o irmão dele, que trabalha com isso. Então tem toda a coisa da infância, ele traz registro da infância, que o Michael Giacchino fazia filmes com o irmão dele. E aí você tem essa coisa mais pessoal, né? É uma história que eles estão contando através desse especial. Então você vê muito mais dos motivos aí do que o Michael Giacchino ele quis fazer como diretor e as inspirações dele. Então é um documentário assim bem autêntico, né? Você vê realmente, né, uma coisa meio comandada, só para, né, toque de caixa ali para eles fazerem. E eu gostei bastante, achei bem legal, assim, você vê ele conversando com o irmão e pegando filmagens, que eles faziam filmes com câmera Super 8, aí tem essas filmagens. Então, achei bem legal, eu recomendo ver esse especial, então, que é o Diretor na Noite, que aí você conhece, né, por trás aí do Michael Giacchino ali fazendo o seu primeiro longa-metragem, né. E aí, só pra terminar, eu vou fazer só um breve comentário, porque eu já lancei 2 vídeos aí falando mais, só sobre esses 2 filmes, né. Que foi o When Evil Lurks, aquele terror argentino que todo mundo adorou, inclusive eu, e o Exorcista do Devoto, que foi outro filme, assim, que é, só pra terminar aqui, que é legal, que é a do Céu e Inferno, né. Que o Exorcista ou Devoto é aquela coisa decepcionante, aquele filme mal feito, roteiro, nossa, é impressionante, assim, você vê a discrepância desses 2 filmes, sabe? E aí você tem aqui o When Evil Lurks, que, por enquanto, é o melhor filme de terror do ano, né. Então, só pra terminar esses 2 filmes aí que eu acabei assistindo, tem um vídeo, então, desses 2 filmes aí no canal, só pra lembrar, então, vocês, mas só pra refrescar aqui e colocar também nessa lista das coisas que eu consumi e que valeu uma menção, né? Mas então, galera, essa foi minha lista das coisas que eu consumi em outubro e que eu quis trazer aqui de dicas
Aí já fica como uma lista, então, até pra vocês darem uma olhadinha, né? E já deixa aqui nos comentários se vocês tinham visto todos os filmes aqui que eu comentei aqui. E é isso aí. Até a próxima, então.